Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Sem Cerimônia. E hoje a gente não vai ter cerimônia nenhuma para falar de festa, de evento e da história desse grande produtor de evento de Colatina e do estado e acho que de outros estados também, Léo Produções. Léo, prazerzaço falar com você e contar um pouco da sua história. Seja bem-vindo. Obrigado, Larissa. É um prazer muito grande a gente estar aqui e poder bater esse papo aí. Que a gente é amigo de tantos anos, né? É, coisa boa. Da época de Léo Raposão, né? É verdade. Vamos falar disso também, tá? Porque todo mundo conhece como Léo Produções e eu insisto no Léo Raposão, que é uma coisa que vem, ó, de 1900 e batatinha. A gente vai falar disso também, né, Léo? Com certeza, com certeza. É isso aí. Mas antes eu quero te lembrar que eu tô numa casa que é super charmosa, que é o Wine Essence, que é um bistrô, uma loja de vinhos. Então, durante a semana, você tem um almoço executivo, paga um preço único e tem entrada, prato principal, sobremesa, tudo desenvolvido por uma chefe caprichosérrima. Durante a noite tem o menu do bistrô e você também tem loja de vinho de segunda a segunda com grandes rótulos, queijos, se você quiser presentear, azeitonas recheadas, é uma delícia. Então, conheça a Wine Essence. E também quero já fazer um alerta no começo, que se tem uma coisa que eu bato na tecla sempre é cuide da sua saúde. A nossa saúde é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. E o Lab Maia é um grande parceiro do nosso Sem Cerimônia, que está sempre realizando os nossos exames laboratoriais com excelência. É um laboratório duplamente certificado, tem qualidade como sobrenome e oferece aí os melhores resultados, os mais precisos. Então, precisou coletar seu sangue, fazer os seus exames, Lab Maia. E agora, vamos começar conversando com esse cara, que por um tempo foi Léo Raposão, mas agora é Léo Produções. Como é que foi essa transformação, Léo? Quem era o Léo Raposão? Quem é o Léo Produções? Como que foi essa virada de chave? Larissa, o Léo Raposão era um cidadão colatinense, né? Que a gente teve a oportunidade de compartilhar da nossa juventude, da nossa infância. Que foi ontem. Foi há pouco tempo. E a minha introdução nesse meio de shows foi através do Estúdio Young, que eu acabei me aproximando deles na época da Festa do Cafona e fui trabalhar para eles. Eu trabalhava no bar para eles e, enfim, e dali começou a desenvolver todo um processo na minha cabeça referente a shows e a eventos. Depois disso, eu saí, tive uma proposta de trabalho em outros estados, que foi Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Rondônia. E aí você era representante, não é isso? Eu era representante. Eu me tornei representante comercial e vendedor de roupas, como diz o outro. Fiquei 6 anos naquela região, aprendi muito, aprendi a lidar com o ser humano e aprendi uma cultura completamente diferente. Foi para longe, hein, Léo? Não. O norte, o Pará, eu falo que é um outro país que fala a mesma língua que a gente, porque desde a alimentação ao linguajar, ao comportamento de tudo é completamente diferente. É mesmo? É totalmente diferente. São pessoas muito humanas, assim, na questão da sensibilidade, né? Porque lá é tudo muito longe. Então, assim, eu tive que ter muita ajuda. Tinha dias que você andava 200, 300 quilômetros de estrada de chão. Caramba! 9, 12 horas de estrada de chão para atender algumas cidades. Caramba! Então, acontecia muita coisa. Eu vi jiboias atravessando estradas, onças. Léo, quanta história! É muita história. E quando você foi para ser representante, você foi com a família? Fui. Então, primeiro não foi? Eu fui sozinho e depois eu levei a família para lá. Caramba, Léo, é muita coragem, muita né? Coragem, eu sempre falo, eu sempre pedi ao Rafael assim pra gente morar. Eu sou muito bairrista, amo minha cidade, mas eu tenho uma asa assim dentro do meu corpo. Eu queria muito conhecer, ter a experiência de morar um tempo em outro lugar, pra ver, pra experimentar isso mesmo. E ele sempre fala, amor, pro pai de família, isso não é assim não, para você é uma aventura. Pra gente, como que eu vou colocar você, nossas filhas assim, em outra realidade? Então, eu imagino como é que foi para você, né? A sua cabeça. É assim, e a gente, como eu já disse, a gente aprende muito.
E você chegar num estado que você não conhece nem um ser humano, nenhum. Caramba, isso é verdade. Na época você tinha que abrir uma conta no banco, precisava de avalista. Então, assim, num prédio que eu comecei a morar, eu tive que bater na porta do cara e falar assim, bicho, estou precisando abrir uma conta. Você pode me ajudar? Porque eu não tenho como. Mentira. E eu encontrei um A grande gente não amigo. imagina. Quem nunca passou por isso não imagina esse tipo de perrengue, esse tipo de... É uma quebra de barreira muito grande. É um choque. Que aqui em muito Colatina, outro dia eu estava conversando até com uma pessoa que mora fora e falei, porque eu fui na loja tal e aí eu pedi um condicional, eu anotei no meu nome. A pessoa ficou olhando para minha cara e não é de longe, é de Vitória. Ela falou, você fez o quê? Eu falei, anotei no meu nome. Ela, como assim anotou no seu nome? Eu falei, crediário. Ela, o que é isso, gente? Então, assim, você chegar em outro estado, né? E é logo ali, em Vitória. Ou você tem cartão de crédito ou você não compra. Você chegar em outro estado, você precisar de um avalista. A gente não imagina. Não tinha cartão de crédito, não tinha Pix, não tinha nada. Caramba. Era cheque, folha de cheque. Léo, você está entregando muito a nossa idade. E aí você aprendeu muita coisa, então. E ficou 6 anos lá. Fiquei 6 anos lá. Aí as coisas desandaram um pouco. Aí eu falei o seguinte, eu preciso me dar uma chance de trabalhar com aquilo que eu realmente gosto. E decidi voltar, voltei, fiquei um tempo desempregado, bati na porta de vários empresários aí da cidade, que trabalhavam com isso na época. Falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero. E não tive oportunidade, até que faculdade de medicina, primeira turma de medicina aqui de Colatina, começou a fazer alguns eventos. Eu fui lá e ofereci meu trabalho de bar, fazer barman para eles, de montar bar para eles, essa estrutura. E eu fui muito bem acolhido. E dali começou a desenvolver um trabalho, um pequeno trabalho. E um grande amigo meu me fez uma proposta, porque na época só se respirava micaretas. Na década de 90, micareta era o ápice de tudo. Eu não lembro muito bem, que eu era muito criança. Eu fiz um estudo, só tinha uma banda que não tinha vindo em Colatina ainda, de axé. E era a Banda Eva, que tinha acabado de sair a Ivete Sangalo e entrou um capixaba, o Saulo. Então era uma banda que estava desacreditada. E mesmo assim... E olha aí, quem me colocou em cima do trio para entrevistar Saulo... Agora que eu tô lembrando disso, é verdade, nós estávamos lá e foi um show maravilhoso, o cara era Eu contratei ele com 10 meses de antecedência. 10 meses de antecedência. Eu entrei no ônibus, fui parar lá em Salvador, bati na porta do escritório lá, o cara não me conhecia, falou, eu vou vendo. Só que você tem que pagar metade do show à vista. Isso 10 meses, eu não tinha onde cair morto. Só tinha um carro. Vendi um carro. Mentira. Vendi um carro. Fui lá, comprei outro, financiei. E um grande amigo meu falou assim, não, eu vou entrar de sócio com você. Isso daí, eu acredito em você. E entrou. E eu peguei, comecei a trabalhar, eu fazia panfletagem na frente das escolas, eu fui para Guarapari na frente da Mais, fazer toda a panfletagem que era necessária, eu colava cartaz, fazia tudo. Fiquei 10 meses em função daquilo. Galera, meu carro está aqui. E eu tive a grata surpresa de receber quase 10 mil pessoas num show em que, na época, se mandava era Asa de Águia, Chiclete com Banana, Ivete. Gente, eu lembro, foi um showzaço. Eu fiz um trabalho muito grande. Você sabe que é 10 meses, você focado doido. Naquilo, acordava, deitava pensando naquilo. Não tinha outra opção, né? Eu não tinha que dar certo. Não, eu não podia errar. Eu não teria outra chance daquela. Muito difícil. E além de ter um amigo que me emprestou também dinheiro para poder fazer tudo isso daí. Então era um grau de responsabilidade muito grande. Saulo chegou e fez 3 horas de show. Foi um dia memorável. Assim, para mim é um dia que... É como se Deus tivesse aberto a sua porta ali com chave de ouro, né? Isso. É literalmente isso. Foi um momento, assim, não apaga da minha memória. Já esqueci vários shows que eu fiz, tá? Mas aquele, eu lembro de todos os detalhes possíveis. Eu lembro até do abadá. Era branco com a costura vermelha. Eu inovei. Eu tinha chinelos no camarote,
Quem comprava o camarote ganhava um par de Um chinelo. par de chinelo. Eu trabalhava na Difusora na época e nós fizemos um ao vivo. Nós levamos equipamento e fizemos, ou seja, você pegou pesado mesmo, você Eu investiu fiz uma abadá legal. diferente. Até hoje, eu vejo, depois de 18 anos, eu vejo o abadá na rua, rodando. Olha vira e mexe. isso, Léo. Que massa. Olha, a gente pode substituir facilmente Léo Raposão, Léo Produções por Léo Coragem, porque precisou de muita coragem para tanta reviravolta. E isso eu te falo assim, emocionada, porque me colocando como a mulher, e não que seja maior ou menor o papel, sem militâncias, mas para o chefe de família, para o pai de família, que é aquele que a gente dá a carta do sustento mesmo, você ter coragem disso. Né? Deu um pouco errado lá longe, não, vamos voltar, eu quero trabalhar com o que eu gosto, porque você acreditava muito. Acreditava muito. Aquilo pulsava dentro de mim intensamente, era uma coisa muito forte. Então, assim, eu precisava me dar essa chance. E você é feliz até hoje fazendo isso? Sou feliz. Claro que ao longo desses quase 20 anos de profissão, você vai mudando em alguns sentidos, né? Eu sinto falta um pouco de acompanhar até o mercado do que está acontecendo no momento. Esse é até um tema bom para a gente conversar sobre isso, porque está tendo uma explosão mundial em cima desse fato. Mas, assim, hoje faço eventos mais selecionados, eu tenho condições de poder estar escolhendo o que fazer. Não seguir somente o que o momento exige. Entendi. Então, fazer eventos para todas as faixas etárias, eventos corporativos. Por quais por quais fases você já passou? Micareta? A micareta, aí eu fui um dos pioneiros do sertanejo universitário no Espírito Santo. Eu fiz o primeiro show do Jorge Mateus no Espírito Santo. Foi onde? Foi... Linhares? Não, foi em Colatina. Lá é onde se fazia as micaretas. Inclusive, eles perderam o jatinho, eles tiveram que vir de helicóptero à noite. Eles pousaram no estádio, era 3 horas da manhã. E o show 3 horas da manhã ia começar o show? Não, o show começou às 4. Caramba! Na época, estava fazendo uma grande reforma na BR-101. Sim. E eles não tinham essa informação. A banda veio antes, eles vinham de jatinho depois. Pousavam em Vitória e viriam. Estava demorando 6 horas para chegar de Vitória aqui. De Vitória aqui. Aí, nós conseguimos um helicóptero. Com um piloto bem corajoso. E era ilegal, né? Uma semana antes tinha acontecido um acidente aqui em Colatina, que morreram acho que 3 ou 4 médicos, que eles estavam fazendo um transporte à noite de órgãos. Não consigo me lembrar disso. Eles bateram numa pedra e morreram. O que o piloto fez? Ele foi até Linhares, achou o rio, e veio sentido o rio. E não tinha celular, não tinha nada quase naquela época. Léo, se você sobreviveu a isso, você sobrevive a qualquer coisa. Não, isso no início, né? E quando a gente é jovem, a gente não tem medo, né? Não se preocupa muito com isso. Mas, o show estava marcado para que horas? O show estava marcado deles para começar à meia-noite. Tinha uma banda antes, a banda teve que tocar quase 4 horas. Caraca! Para segurar para os caras chegarem. E você sem saber se eles iam chegar ou não? Não sabia. Eles tinham um meio de comunicação lá, acho que até tinham, eles tinham até celular na época, alguma coisa assim. Mas, assim, nós tivemos que quebrar o cadeado do estádio para abrir, para o cara acender as luzes do estádio às 3 horas da manhã, tá? Rapaz! Muita loucura, muita loucura. Aí ninguém vê, né? É o que, como diz o outro, é o que a Globo não mostra. São os bastidores que ninguém imagina. Porque a gente pensa no show, pensa na alegria, naquilo tudo, um monte de gente, pensa no lucro que o cara teve, mas ninguém pensa no gasto, ninguém pensa no investimento, quanto custa uma estrutura, porque não é só o ferro, são as pessoas, né? É muita coisa, né, Léo? É um fato interessante. Não existe faculdade para isso. Não existe faculdade para... Você pode se especializar em outros setores. Porque a pessoa que faz evento, ele tem que entender. Ele tem que ter a percepção de mercado. Ele tem não principalmente a tendência para onde o mercado está indo. Porque os shows tem que ter um time não são bom. instantâneos. Se eu quiser um show de grande porte, é um ano.
Tem que ter um time bom. Tem que ter um time bom. E o time bom é sempre um ano antes do que as pessoas ainda vão querer. Isso aí. Que é o que você está falando. Para você contratar um show grande, precisa de um ano antes. Você não sabe se daqui a um ano a galera ainda vai estar querendo aquilo. Então, é uma provavelmente não vai querer mais. Hoje, no atual mercado, provavelmente o que faz um sucesso hoje, o que despontou novo hoje, dificilmente ele vai durar até o ano que vem. Muito difícil. Muito. Que triste isso. Tudo Tá, tão tá descartável. tudo muito descartável. Muito, muito. O mercado está passando, acho que pela pior fase da história do show business é esse momento. As músicas estão descartáveis, os jovens estão cada vez mais desinteressados no contato físico, no contato social. Isso é tão triste. A gente muito percebe isso triste. cada vez mais e Eu queria que vocês vissem com os nossos olhos, né? Os olhos de quem já viveu uma fase sem olhar para a tela, olhando no olho do outro, conversando com o outro. Você vai numa festa hoje em dia, Léo, de 15 anos, por exemplo, todos eles no celular, ninguém está conversando. Eles estão conversando entre eles, mas pelo celular. Chega a ser bizarro. Bizarro. Por que as pessoas iam no show antigamente, Larissa? Porque você ouvia uma música na rádio, ou ouvia na TV e via pela TV, ou você tinha um aparelho de som em casa e ouvia em conjunto com a família, ou você sentava lá quietinho e ouvia. E se você tinha esse aparelho de som, provavelmente você tinha uma caneta Bic do lado, que era para desenrolar a fita cassete. Mesma coisa, é isso daí. Então, quando tinha um show, você queria ir lá viver essa experiência. Você queria saber como é que o artista é, como de perto, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é simpático ou não. Sempre então, essa pergunta. Existia essa mística. Hoje você está full time com o artista. Você sabe o que ele come, o que ele faz. Ele vai lançar uma música, ele já antecipa para quem segue na rede ele. Social. Então, assim, acabou. Você monta a sua playlist, você vive o seu mundo. A pandemia, ela alavancou muito isso. Os jovens estão vivendo cada vez mais do seu mundo. Mundo isolado, mundo fechado, em que ele monta a playlist dele, ouve aquilo o dia todo no ônibus, ou indo para a escola. Você olha, eles estão o tempo inteiro de fone. Então, você quer conversar com um, você tem que... A interatividade deles está no celular, está toda ali. Então, assim, é natural que isso aconteça deles ficarem cada vez mais reservados. Claro, nem de tudo porque é ruim. Porque aí eu não preciso mais dividir a playlist da rádio com a minha família e esperar a música que eu gosto. Ninguém quer esperar mais nada. Ninguém quer esperar mais nada. Né? Você assiste uma novela, uma coisa a cabo que não tem propaganda. Porque Deus me livre se tiver um intervalo. É isso daí. Você coloca a sua playlist, você paga a assinatura, porque não pode ter nem a pessoa falando. Nada, tem que ter nada. É uma música atrás da outra e só as que você gosta. Então, isso está fazendo as pessoas, né, realmente se voltarem muito para elas mesmas. Aí ela faz a tribo dela, eu chamo de tribo porque não é um grande, não é massa, né, igual a gente trabalhava. Você forma uma tribo de 3, 4 pessoas que pensam da mesma forma, ouvem a mesma música, comem as mesmas coisas. Para todo mundo que pensa diferente de qualquer coisa. Então, aí fica dentro de casa, todo mundo ali, dentro de casa, trancado. E o que você acha que vai ser o futuro desse segmento? Larissa, você consegue desenhar alguma coisa? Não, eu não consigo desenhar o que vai acontecer. Minha preocupação é o que vai acontecer com os jovens. O que vai acontecer com eles. Por quê? Deixar de ter contato físico, eu acho que vai ser muito difícil. Em algum momento da sua vida, isso vai ser startado. Depois que eu vi nas redes sociais que tem gente casando consigo mesmo, fazendo festa de casamento, porque está se casando consigo mesmo. E que eu vi na televisão há pouco tempo uma matéria de pessoas que estão casadas com inteligência artificial, eu não duvido mais nada. Mas em algum momento o meteoro vem. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Em algum momento o meteoro vem. Não é possível que as coisas fiquem tão descartáveis do jeito que está. Agora, claro que assim, não se pode considerar tudo de ruim, da geração. Sim.
ela é uma geração que está bebendo bebida alcoólica, consumindo bebida alcoólica muito menos. É mesmo? Muito menos. Em eventos, caiu 40%. Caramba! E não é por preço, é por qualidade, opção, qualidade de vida mesmo. Você vê que é uma geração mais fitness também. É, uma geração mais fitness. A fitness. nossa geração não era tanto de academia, de malhar. Hoje você vê eles muito correndo, malhando, praticando esporte ao ar livre, treinando. E tudo isso porque isso é uma tendência mundial. Os eventos, por exemplo, não vão mais até de manhã, 5 horas. Todos os eventos que estão nesse formato estão em baixa no mundo. Casas noturnas estão acabando. Não existe mais boate, né? Não acha mais. Por quê? Porque o que acontece? As pessoas estão cada vez mais ocupadas. E você perdeu uma noite tomando um grau e um dia de ressaca, se você perder o seu domingo, a segunda está batendo a sua porta ali. Então, a pessoa pensa 10 vezes antes de fazer isso. Está todo mundo exausto. Está todo mundo exausto. Então, a pessoa fala, cara, se eu tomar um fogo hoje, manhã, estou lascado. Segunda-feira está aí, é 2 dias para você recuperar. Então, isso já é uma influência muito grande também para esse novo comportamento de mercado. E uma coisa que muitas pessoas não conseguem conectar uma coisa a outra, né? Por que está todo mundo tão cansado? Porque hoje em dia a gente corre mais. Ok, mas uma coisa que a gente não pode negar é um excesso de informação, é um excesso de influência com a tela. Você está o tempo inteiro vendo alguma coisa. Mas eu só estou vendo bobeira. Mas o seu cérebro está ali, ligado o tempo inteiro. Então, você rola a tela, é um assunto, você rola a tela, é outro assunto, você rola a tela, é uma coisa para você comprar, depois você olha, é uma coisa para você desejar. É o tempo inteiro colocando a nossa cabeça a 1000 por hora. O próprio sistema está te oferecendo aquilo que você quer ver o tempo todo. Entendeu? Então, a inteligência artificial vai te oferecer. Eu vou mostrar para a Larissa o que ela quer. Você sabe que o Rafael descobriu isso há pouco tempo, né? Há pouquíssimo. Ele falava assim, tá acontecendo uma coisa esquisita. Eu falo um negócio com você, depois olha que coincidência aparece no meu celular. Eu falei, meu amor, não tem nada de coincidência. Isso aí é uma coisa que existe, tá? Não é possível. O celular tá me ouvindo? Aí começou a fazer teste e o negócio vai aparecendo. Ele fala, gente, isso é muito doido. Eu falo, seja bem-vindo. É muito doido. Para a gente acompanhar isso é muito difícil. Então, você imagina para o mercado de shows, que, por exemplo, grandes festivais, vamos falar do Rock in Rio. Rock in Rio é um festival nostálgico, né? O ano passado, ele tentou dar uma misturada ali, já tomou porrada na rede social. É mesmo? Já tomou. Por quê? Porque ele já saiu de uma vertente, de uma linha tradicional que existia, para tentar fazer essa inclusão do novo. Já deu ruim. Já deu ruim. Olha só. Entendeu? Então, assim, está muito perigoso o mercado. Artistas a própria turnê da Ivete, sim, que foi cancelada por falta de venda de ingressos. Falta de venda, a realidade é essa. Foi falta de venda de ingresso. Uma cantora que é um dos ícones, né, do nosso país, da música, que é uma mulher que arrasta multidões. E eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu vou contar hoje. Léo, a primeira vez que Ivete Sangalo veio aqui 2 vezes. E a primeira vez que ela veio, Helena nasceu no dia 12 de maio e Ivete Sangalo veio no dia 23 de maio. Por que eu sei disso? Porque eu tinha 11 dias de parto, cesárea, e eu estava em cima do trio elétrico, porque eu falei com ele, Léo, por favor, eu preciso entrevistar. E na época eu tinha o programa Evidência ainda, e eu falei, vai ser a entrevista da minha vida, porque, pensa, Ivete Sangalo. E o Léo falou, pode confiar, você vai. E eu me lembro que durante a cesárea, eu passei a cesárea toda falando com o ginecologista, falando, doutor Carlos, você costura direito, porque daqui a 11 dias eu tenho que estar no trio elétrico da Ivete Sangalo. Pois eu estava, entrevistei, foi maravilhoso, ela estava no comecinho da gravidez dela também. E aí, quando a Ivete voltou, eu fui, Léo conseguiu me colocar de novo para entrevistar, ela lembrou do caso, então foi assim, foi o máximo. Você não sabe da maior, né? Porque era a primeira vez que eu falei que estava tudo certo com você, não estava nada certo, porque eu estava contando que você não ia conseguir. Muito obrigada, Deus. Não duvide de mim, Leonardo. Eu falei, é ruim dela vir, não vou nem me preocupar com isso. Aí aparece eu lá. Aí, quando eu tive a oportunidade, em cima da hora de poder conversar com ela um tempo, eu expliquei a situação e a questão da gestação, que foi o que concedeu a sua entrevista. Jura? Foi. Ele falou, ela ganhou neném, tem 11 dias, você não acredita, Ivete. Tá ali fora. Falei, o quê? Duvido.
E ela falou isso comigo, porque na hora que a gente foi começar a entrevista, eu tive uma sacada boa, era até o Pretinho que era o cinegrafista. Eu falei, quando a gente entrou, eu falei, já entra filmando, pega tudo, que depois a gente pega bastidor. E ela estava conversando com o produtor dela, o Dito, né? Ela estava conversando com o Dito e tal, e o peito da mãe que está amamentando começa a fisgar. E aí, quando ela virou para mim, eu estava fazendo assim, eu fiz, oi? Aí ela falou, o que foi? Aí eu falei assim, é porque eu estou amamentando e dá umas fisgadas a ela. Quanto tempo tem o seu bebê? Eu falei, 11 dias. Ela, não acredito. Anda para eu ver. Aí ela, você teve normal? Eu falei, não, cesárea. Mentira, anda para eu ver. E eu andei, eu estava de calça jeans já. O que é a juventude, né, gente? Ô, meu pai. Pois aí foi maravilhoso. Foram 2 entrevistas ótimas. Depois teve Cláudia Leite também, que foi uma entrevista, assim, que cantora de uma generosidade. Cláudia Leite, ela é maravilhosa. São perfis diferentes, São. assim. E quem conhece um pouquinho, a gente fica até chateado com essa intriga que existe, que a mídia coloca, porque são perfis diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Assim, elas assim, cantam um axé, mas não são de personalidades totalmente diferentes. Eu me lembro, outra curiosidade aqui, no show da Cláudia Leite, nós fizemos o camarim dela era embaixo, né, do trio, e aí era o Eduardo já, o cinegrafista, e no meio da entrevista o Eduardo foi abaixando a câmera assim, fez assim. Aí ela parou, nós duas, né, eu com o microfone aqui, ela parou, ela falou, o que foi? Ele falou assim, acabou a bateria. Nossa. Porque a gente, naquela época, as câmeras também, os equipamentos, tinham uma vida útil pequena. A gente também não tinha muito recurso, e a gente tinha que esperar o show todo, então a bateria foi. E aí, na hora que eu cheguei a congelar, eu falei, não acredito. Aí ela falou assim, mas tá longe? Você não tem outra? Ele falou, tenho, mas não tá aqui. Ela falou, tá longe? Ele falou, tá no carro. Ela, pode buscar. Aí sentou comigo, pegou o telefone, foi me mostrando a foto do filho dela. Olha o Davi, que coisa, só tinha o Davi. Olha o Davi, que coisa, ele ficou ali conversando. Ela foi de uma generosidade, porque ela poderia ter dito, meu amigo, olha, sinto muito, acabou seu tempo, tchau. E ela foi maravilhosa. São surpresas que a gente tem nesse meio, mas tudo isso tem a ver com a produção, tá, Larissa? Assim, às vezes a gente acha que o artista, também a gente bota muita culpa no artista. O cara não atendeu, o cara isso, o cara aquilo outro. Mas é porque às vezes, tá? Não é todos, tá? Às vezes a produção do show pecou muito, errou muito. Então, no patamar que eles estão, não pode ter erro. Não pode. Pode ter alguma falha. É normal. Agora, erros seguidos, assim, não dá para acontecer, porque desencadeia toda uma estrutura. Os caras viajam com 40, 50 pessoas e tem mais 100 trabalhando para eles dentro de uma outra estrutura. E eu falei isso, né, de você, que as pessoas só veem o show grande, pensa no lucro, não pensa no perrengue. Isso vale para o artista também. Você vê exatamente, mesmo Jorge Mateus. Olha o risco que eles se colocaram para estar aqui para cumprir uma agenda. O Jorge fala que foi o maior risco da carreira profissional dele. Foi nesse pensa? A gente se encontra, quando a gente se encontra em shows aí, porque ele poderia, né, ter se valido do título de estrela e falado, olha, tem um problema na estrada, não é culpa nossa, não vou. Mas se colocaram no helicóptero à noite, de madrugada, para estar aqui para fazer. Então, a gente também tem que ter um pouco mais de generosidade para olhar para as coisas, porque às vezes a gente vê uma coisa pronta e não imagina os bastidores daquilo. Mas a gente vai falar de muito mais, a gente vai falar de como está esse mercado atual, do que pode ser, das alegrias e das surpresas não tão agradáveis assim da carreira do Léo, mas agora tem um intervalinho para você ficar bem atento no recado que tem a Wine para te passar e o Lab Maia também. As diferenças nos enriquecem. Aqui tem inclusão, aqui tem diversidade, aqui é para todo mundo. No Lab Maia valorizamos quem você é. Mantemos as portas abertas com inovação, tecnologia e conhecimento. É por você que estamos sempre em transformação, buscando estar sempre por perto, seguindo a sua voz, sempre melhorando a forma de te atender, até a entrega dos seus resultados, porque juntos somamos. Lab Maia, nosso ponto forte é cuidar. A Wine Essence é uma charmosa loja de vinhos. São diversos rótulos, um ambiente aconchegante e acolhedor, almoço executivo durante a semana e bistrô à noite, sala reservada para almoços ou jantares de negócios e o lugar certo para o seu evento particular.
É também o cenário do nosso podcast Sem Cerimônia. E está esperando por você, para que você tenha momentos incríveis. Estamos de volta, Léo Produções, contando um pouco da sua história, como que ele veio, né, de um trabalho no bar, depois representante comercial, para um dos maiores, se não o maior produtor de eventos do estado. Léo, me fala aí, você consegue lembrar de surpresas muito boas que aconteceram com um determinado artista ou num show, algo que te surpreendeu muito? Teve muitos momentos assim. Esse primeiro show do Saulo, que na época era muito limitado o tempo de show, era 1h45, e ele fez 3 horas de show, assim, foi muito gratificante para mim, muito marcante. Recentemente, agora, eu fiz um show de um artista chamado Hungria, que eu contratei sem saber nenhuma música, não sabia quem era ele, enfim, estava numa condição de preço boa e me falaram que era bom. E eu dei uma pesquisada e me simpatizei com ele. E nós botamos a Arena Norte-Star quase abaixo, foi lotado. Olha que coisa. Nós vendemos ingresso em 63 municípios. Caramba! 63, porque hoje a tecnologia nos dá essa informação onde é que está sendo. Então, assim, quando eu olhei para o mapa do evento e olhei assim, caramba, tem 63 cidades diferentes aqui dentro da arena, vendo um show de um cara. O cara chegou, fez um show fantástico, sem brigas, sem confusão, sem nada. Assim, foi um momento assim, que você não dava nada. Sim. E foi uma noite mágica. Um Vila Mix que nós fizemos também em Vitória, que na época estava muito estourado, o Alok, o Safadão, o Jorge Mateus, o Gustavo Lima, aquela história toda. Foi muito marcante, porque a gente conseguiu bater o recorde do estado. De venda? De venda de shows pagos, assim. A gente estava trabalhando com 34 mil pessoas dentro de um pavilhão de Carapina. Caramba! E os shows começavam, os portões abriam 3 horas da tarde e o evento encerrava 4 horas da manhã. Então, assim, mais de 1.500 pessoas trabalhando dentro do evento. 13 horas né? Fora o que já estava antes. Lá acabou. Então, assim, era 24. Foi um evento muito marcante, que assim, apesar de ser exaustivo. Ô, Léo, eu fico imaginando um show com um artista grande já dá uma dor de cabeça. Imagina o Vila Mix com vários. Vários. Não, mas você tem quantos corações, meu querido? Se bem que, assim, eles têm uma produção muito, muito grande também, assim. Sim. É um sistema de trabalho, vem produtores deles aqui e ficam 10 dias antes trabalhando. A gente vai fazer uma turnê agora de despedida de um tempo, né? Sim. Do Jorge Mateus, show em outubro. Os ingressos estão esgotados desde janeiro. Já se esgotaram, lá no Kleber Andrade. Aliás, não é só dele, não. Eu te perguntei outro dia do Zezé de Camargo, se eu não me engano, que alguém falou, por favor, você conhece o Léo, vê se você consegue uma mesa para mim, eu tô doido para ir. O Zezé agora em Santa Teresa, agora que a gente faz dia 12 de abril. Que também já está esgotado há um tempo, né? As mesas já estão esgotadas, entendeu? Sim, esses setores mais prêmios, eles estão saindo com mais facilidade. Entendeu? E você percebe essa mudança do show, da micareta, agora para show com mesa, né? Sim, sim. A gente está tendo que fazer essa conversão. Até porque o jovem... Está nascendo com 89 anos já. E está sem grana, não tem dinheiro. O jovem não tem dinheiro. Sim. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, 14 anos eu já era estagiário. Eu trabalhava durante o dia todo e estudava à noite. Era a nossa realidade, era essa. Eu tinha o meu dinheiro. Com 14 anos, 16 anos, eu estava comprando geladeira para dentro de casa com consórcio. Olha então, isso. assim, mudou, as coisas mudaram. Então... Quando eu conto para as minhas filhas que com 15 eu já tinha carteira assinada e que eu paguei a minha faculdade, elas ficam assim, como? Mas como? Porque era muito comum para a gente trabalhar durante o dia e estudar à noite. O grau de responsabilidade era outro, né? E a gente teve que fazer essa conversão para esse show de mesas, shows em outro perfil, porque esse público é carente de... E a gente que aprendeu a viver nisso, ter essa emoção de ir no show, porque nada vai substituir um show ao vivo. Nada. Nada.
Não Nada. tem tecnologia nenhuma. Foi você vai... que trouxe roupa nova também? Trouxe roupa nova. Ô, Léo, não sei se eu já te contei isso, mas foi no Unesc, eu estava na arquibancada. Eu fui fã de roupa nova, sou fã de roupa nova a vida inteira. Gente, eu ouvia a música do Roupa Nova, já chorei ouvindo roupa... Agora, quando eles pisaram naquele palco, eu chorei compulsivamente, porque o show é um som que vem dentro de você, é uma batida diferente. Olha, jovens, adultos, vocês que tiverem a oportunidade de ir a um show, não estou falando só para prestigiar esse meu amigo querido, que trabalha duro, não, mas também. Mas vale muito a pena, a experiência é fantástica. É totalmente diferente. Roupa Nova é um dos shows mais difíceis que tem para fazer. É mesmo? É, porque são 7 músicos no palco e 7 artistas. Então, a gente está acostumado a lidar com uma dupla... Verdade. Uma dupla Nossa, com a é banda. verdade. A banda são funcionários dele. Lá são 7 sócios, 7 músicos e instrumentistas. Então, assim, por isso que você sentiu essa emoção, porque são 7 profissionais extremos, todos eles donos da banda. Nunca vou me esquecer, a música de abertura era aquela. É, oh, é. Tum. Aí fazia um. Eles sabem vender emoção. É, oh, é. Gente, aquilo foi. Na hora que cantaram Cristina, ninguém me julgue, mas é a minha música preferida deles. Ali eu chorei, rapaz. Nossa Senhora, é bom demais. Viver essa emoção, eu desejo aos jovens que estão acomodados em casa, vai viver a emoção de ir a um show. Não precisa ser o meu, não, tá? Mas vai em outros. E eu aconselho vocês até assim, eu sei que parece blasé, ela tá aqui na internet falando para sair da internet. Não é isso, não é para sair da internet, mas se dê outra chance, além da internet. Coloca um tempo para você ver as coisas, mas vai viver o olho no olho, vai viver a emoção ao vivo, é bom demais. Muito bom. Mas voltando a falar disso, desse comportamento dos jovens, né, atualmente. Você disse que, por incrível que pareça, não era o que eu imaginava, que eles estão bebendo cada vez menos. Cada vez menos. Então, com isso também tem menos briga, menos confusão, menos comportamento errado? Diminuiu muito. Vou falar um tema polêmico. Sim. Assim, que não me entendo errado, mas é uma... Sem cerimônia, é o nome do podcast, Léo. Eu falei com você que a gente tem que falar com sinceridade as coisas. Nós tivemos algumas mudanças de comportamento, que, por exemplo, o consumo de álcool diminuiu, graças a Deus, o volume de confusões e brigas também dentro do evento diminuiu muito. Coisa muito, boa. Mas nós temos alguns agravantes que têm que ser observados. O comportamento das mulheres dentro dos eventos também foram mudados. Hoje, nosso grande problema dentro do evento são brigas entre mulheres. Se você pegar um dado que é muito, muito curioso, há 15 anos atrás, a cada 10 seguranças, a gente botava 9 homens e 1 mulher na equipe de segurança. Hoje eu tenho que colocar 5 homens e 5 mulheres. Jura? É um dado Mulheres triste. brigando? É um dado triste, mas é real. Tira uma dúvida, por falar em mulher. É verdade que o banheiro de mulher é mais sujo que o banheiro de homem? 10 vezes pior. A equipe de limpeza, eles disputam no para ou ímpar para quem vai limpar o banheiro feminino. Infelizmente, isso é uma realidade que não tem como a gente correr. Então, assim, é triste, mas é real. Muito triste. Triste, mas é real. É um fato que isso vem se estendendo ao longo dos tempos. A gente não tem conseguido achar uma solução para isso, apesar de ter dado um maior conforto. Você está falando, eu estou aqui tentando pensar. Você está tentando imaginar, né? O que se pode fazer? A gente ainda não conseguiu chegar num denominador. Vamos falar aqui sem cerimônia mesmo. É o quê? Xixi fora do vaso, essas coisas? Xixi fora do vaso, quebram vidros, rabiscam as coisas dentro do banheiro. Tivemos situações até de fezes no chão, com vaso ali do lado. Tudo certo. Então, assim, é uma situação muito precária. A gente tem dado atenção, tá, Larissa? Espanta, né? Mas é uma realidade. E é bom a gente falar disso aqui, porque, por exemplo, se você que frequenta show, que vai no banheiro feminino, se você tem algum mau hábito,
Ou se você é mãe de menina, vale a pena ter esse tipo de conversa. De vez em quando eu uso minha rede social para falar. Eu vou num banheiro público feminino, chego lá, tem o papel no lixo, você vai abrir o lixo para jogar o seu papel, você sabe exatamente até o que a pessoa comeu. Vocês me perdoem. Que assim, eu falo, gente, não custa dobrar o papel, né? Tá ali no seu período menstrual, enrola o seu papel, cara, ninguém precisa ver. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente não precisava estar dizendo, né? É desnecessário, mas é uma realidade. Que loucura. Que entre a gente, isso aí é um fato muito... E nos shows ou em eventos assim maiores que você faz, você percebe que eles também ficam no celular ou não? Nesses casos, não. Eles curtem, conseguem sair um pouco da tela? Os shows, eles são um pouco diferentes, porque quando há uma concentração muito grande de pessoas, a tendência do celular não funcionar é gigante. Entendi. A internet, ela não funciona. Você vê que as pessoas querem, estão muito preocupadas com isso, estão lá tentando achar um sinal e tal, mas não conseguem. E assim, e é muito triste. Claro que você quer registrar o momento do show, pegar o celular e registrar a entrada, uma pirotecnia, enfim. Mas o que é mais importante é o show ficar registrado na sua memória. Isso aí ninguém vai levar de você. O celular você pode perder, e, enfim, a imagem acabou. Mas, às vezes, a pessoa perde muito tempo filmando o show e deixa de viver o show. E não sabe quando vai poder ver aquilo de novo. Então, assim, é isso que tem intrigado o mercado. As pessoas estão lá por quê? Para mostrarem que foi no show ou para viver o show. A rede social, ela trouxe um pouco não, ela trouxe muito disso. Muito né? disso, muito. E com isso está tirando um pouco da essência, que é os shows, que é o evento em si, entendeu? Uma dica, galera, para quem quer ter registrado, né? Falar, não, eu estou registrando porque eu não quero nunca mais esquecer. Primeiro que tem coisa que a gente vive que os nossos olhos registram que a gente nunca mais esquece mesmo. Mas eu entendo que de vez em quando você vai querer ver de novo. Então, a minha dica é, uma coisa que eu fiz numa viagem para Disney, que eu me propus a viver mais a viagem do que mostrar. E olha que eu posto muito. Eu filmava tudo que eu queria ali e guardava. Filmava e guardava. Eu não me preocupava em postar na hora. Eu chegava à noite em casa ou no hotel, aí eu ia dividir com os meus seguidores. Porque o tempo que você perde editando um story, escrevendo uma legenda, botando uma musiquinha, botando um brilho, um filtro, diminuindo a luz, você já perdeu muita coisa. Então, quer registrar um pedaço? Registra, guarda, vive um pouco. Registra, guarda, vive um pouco. Depois, no outro dia... É até uma questão de segurança, inclusive, né? Outro dia, eu vi numa reportagem, não poste nada em tempo real para as pessoas não saberem onde você está. Posta no outro dia. Além de ser uma questão de segurança, vai te permitir viver um pouco melhor esses momentos. E os artistas também já estão preocupados com isso. Então, tem artista já que não está atendendo mais no camarim. Ou atende sem foto. Ah, é? Já tem uma mobilização em torno disso, porque eles andam muito à frente da gente, né? Assim, eles já sabem o que vai acontecer daqui 1, 2 anos, já sabem qual o movimento do mercado, para onde vai. Então, assim, eles já estão cortando já esse tipo de atendimento já. Olha. Fábio Júnior foi você que trouxe também, Léo? Não, Fábio Júnior, eu trabalhei para o Patrick Ribeiro. Foi no Nesc também? Foi no Nesc. Estava lá também. O último grande que a gente fez aqui foi o Henrique e Juliano, né? A gente botou maravilhosos. Botamos quase 20 mil pessoas aqui. Foi pós-pandemia, né? Então, assim, o povo estava ainda muito alvoroçado. Agora, ano passado, você arrasou com o Dino, né? O Dino não pude ir, eu estava viajando, se eu não me engano. Babei, porque o cara tem uma playlist, um repertório, fantástico. Uma voz, e quem foi disse que foi um... Esse eu tenho que trazer de volta, porque eu acho também. O público pede. Inclusive, a gente vai fazer em Linhares. Qual é o nome daquele que eu já tenho uma mesa com o Fabiano Tononi? Liga Joy. Esse tá fantástico também, tá muito Não bem. separa meu lugar não, tá, Fabiano, para você ver. Me aguarde. Fabiano, inclusive, é um grande telespectador do nosso podcast. Ele me dá altas dicas, inclusive, deixa eu lembrar da dica que o Fabiano sempre me dá e eu esqueço. Curta, compartilhe, comente os vídeos, faça os nossos vídeos ganharem o mundo para o YouTube entender que o nosso canal tem uma certa relevância e os nossos bate-papos chegarem para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor,
se inscreva, tá bom? Que quanto mais gente a gente tem por aqui, maior fica o nosso canal e maior a chance dele crescer também. Beijo, Fabiano e Fabrício, né? Porque são iguais, não pode mandar para um só, não. Agora, a sua, que eu me lembre, sua vocação aí de organizadora vem desde a GP. A gente começou... Que era com o Fabrício, Fabiano. A gente começou mesmo a pulsar na veia, né? Quando era jovem, não tinha como curtir um carnaval. O que eu fazia? Eu organizava a casa de carnaval toda para mim poder ir. Aí quem organizava não pagava. Não pagava, é o síndico. Era o síndico da história. Então, a gente... já cheguei a organizar casa de carnaval com 40, 50 pessoas. Revezamento para dormir dentro de casa. Mentira, Léo. Conceição da Barra, época boa, tempos bons. Era o Carnaval de Conceição da Barra de Guriri. Era disputado, né? Disputado. Ô, Léo, e o que vem por aí? Vem grandes shows? O que você está programando aí para sua agenda de 2025, que a gente ainda está no começo? O que a gente pode esperar? Ou ainda você está tateando para saber o que vai ser? Agora a gente já tem 3 grandes eventos marcados para a região. Né? Nós temos a região de Santa Teresa, né, que é as montanhas, que vai ter o show de Zezé. Depois a gente vem para cá, para o cara do momento, assim, Natanzinho Lima, o cara do Arrocha, que está mais estourado no momento. A gente faz ele no sábado de Aleluia, né, aqui em Colatina. E depois a gente tem o Liga Joy. Depois nós vamos lá... Liga Joy é em que mês? Em maio, 24 de maio. Depois nós vamos para Linhares, fazer o show do Dino Fonseca lá. E marcado 100% mesmo, nós temos Jorge Mateus, que é em outubro, lá em Vitória. E a gente está esperando também o mercado acalmar um pouco, porque a gente veio de um verão muito forte, um verão muito intenso, com muitos shows. E o mercado da economia não está lá grandes coisas. Então a gente precisa botar o pé no freio, esperar um pouquinho, respirar e ver o que vai acontecer. Não, mas só isso aí que você já falou, já dá para trabalhar 3 anos, né? Porque é É tudo muito show tempo. grande. Né? Tá desde setembro do ano passado já trabalhando esses shows. É igual o estilista, né? Tá no inverno já desenhando o verão, tá no verão já desenhando o inverno. Que loucura! Não tem hora que dá vontade de dar uma pirada, não? Tem. Tem hora que você dá uma surtada, mas aí você pega o seu cachorrinho e sai andando lá, vai dar uma volta, entendeu? E tá tudo certo, tudo passa. Mas tá difícil, o mercado tá muito acelerado, não tá... Você mandou até mensagem esses dias, eu falei, Larissa, hoje eu tô meio surtado, aguenta que eu não mando mensagem, não, só manda figurinha do cachorro. Grito desesperado, grito dramático. Ô, Léo, conselho que você daria para quem, não digo só para quem gostaria de mexer com o evento, não isso, mas para quem tem muita vontade de realizar o sonho de trabalhar no que gosta? Um dos conselhos, né? Assim, eu acho que, primeiramente, você tem que acreditar em você. Para, respira e fala assim, eu vou precisar de muito foco, precisar de muita determinação para conseguir atingir meus objetivos. O mercado hoje está muito mais disputado, eu creio que em todos os segmentos, né? Eu comecei de uma forma até errada, eu comecei sem estrutura, eu mergulhei no meu sonho e deu certo. Só que hoje em dia já não dá mais para fazer isso. Não dá mais para testar. Não dá mais para testar. Não teste a profundeza do rio com os 2 pés. Bote um pé, achou o solo, você coloca o outro. Eu pulei no rio. Pulei mesmo. A emoção sempre ficou muito aflorada em mim. Então, assim, não façam isso. Hoje tem as informações são muito fáceis de chegar, você estudar o que você quer fazer. Eu estou para dar uma virada de chave, por exemplo, no meu mercado em alguns pontos. Eu estou abismado com a facilidade de informação que eu estou conseguindo ter. Então, e a gente precisa estar numa eterna construção e renovação, enfim. Então, você jovem que quer... Todo mundo tem um sonho, Larissa. Eu creio que todo mundo tem um sonho e tem um dom de Deus. Todas as pessoas. Uns, às vezes, não descobriram ainda, às vezes não deu despertar, mas a maioria sabe lá dentro
dentro do íntimo, meu, quando deito na cama para dormir, tem um besourinho que fica no ouvido. Eu gostaria tanto de fazer isso. Eu gostaria tanto de fazer isso. Se der a chance, mas se der a chance organizado e determinado, porque eu só tinha determinação na época, eu não tinha organização. Eu fui feito no facão, eu não fui feito com informações, mas porque não era fácil de ter. Então, hoje, com toda essa... Usem o que a rede social tá te dando para poder se basear naquilo que vai fazer, em qual o sonho que você vai realizar. E colocar um pouco mais, se você me permite, um pouco mais de consistência na persistência. Hoje a gente vê uma geração que é mais... me perdoem o uso da palavra, mas é mais pirracenta. Não, por exemplo, não colocaria um carro à venda para investir no sonho. Ia ficar tentando ali, né, se debatendo, mas eu quero conseguir, por que eu não consigo? É consistência nessa persistência. E né? entender que é difícil. As pessoas precisam entender que realizar os sonhos não são fáceis. Entendeu? E é você com você. Você pode ter um suporte em volta. Mas quem vai lá cravar o seu sonho é você. Só você que pode fazer isso. Então, é preciso ter muita persistência, fé em Deus e procurar, mesmo que é mais difícil, o caminho correto é o melhor sempre. Vocês podem ter certeza disso. Sim. O caminho correto vai ser sempre o mais difícil. Mas ele é o mais seguro. É o mais seguro. Com certeza. Obrigada, tá? Nada. Muito obrigada. Para poder... Esse amigo querido que faz o melhor quibe cru desta vida. Vou fazer vou mandar para você. Eu estou esperando, tá, Léo? Eu já liguei para ele, pelo amor de Deus, me dá a receita. Não, eu vou fazer, e não faz. Amor, você está vendo, você é testemunha. Eu estou pedindo na cara dura. Ô, Léo, sucesso. Muito obrigada, de coração. Eu sei que eu já te agradeci várias vezes por tantas oportunidades incríveis que você me deu na minha carreira de entrevistar artistas que eram ícone, que eram meus ídolos, que são meus ídolos. Então, muito obrigada pela sua generosidade, muito obrigada pela coragem que você teve de mudar o cenário, não só da nossa cidade, mas do nosso estado, no que se refere a evento. Parabéns pela sua caminhada e você sabe que você pode contar comigo para o que você precisar. Obrigado você, Larissa. Eu fiz questão de vir e a gente tem uma amizade muito grande e um respeito muito grande, principalmente profissional, né? Que eu também acompanhei o seu crescimento, eu sei das suas lutas, como foi difícil, e a gente fica feliz em poder contribuir com a pessoa que você se tornou, com tudo isso que você é hoje, que representa também a cidade. Então, é um conjunto de ações, né? Um ajudando o outro, um dando a mão para o outro. E é assim que se constrói a história. Nada sozinho, nada sempre em comunhão com as pessoas e podendo ajudar as pessoas. Exato. Eu estou à disposição para todo mundo que sempre precisar de mim. É isso aí. E você que acabou de conferir esse bate-papo, já deixa o seu like aí, já curte o nosso vídeo, já compartilha, pode escrever um comentário, se inscreve no canal se ainda não inscreveu. E aconselha aí os seus amigos, olha, vai lá, se inscreve no Sem Cerimônia, tem cada bate-papo massa. E virão outros, muito legais também. Espero que vocês tenham gostado e que a gente esteja junto no próximo episódio, se Deus quiser. Léo, brigadão. Beijo. E até a próxima.